Isaac e Rebeca, um casal especial. Este será o título da nossa 9ª lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD na congregação em que sirvo ao Senhor, aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos a respeito desta lição em que estamos tratando sobre o livro de Gênesis. Para a glória de Deus, nós já estamos chegando na lição de número 9, quase finalizando este nosso trimestre, o primeiro do nosso ano de 2023. E hoje nós iremos falar sobre o filho da promessa na escolha que ele fez a respeito de com quem se casar. Então nós veremos aí a história de Isaac e Rebeca, uma das histórias de amor mais bonitas da Bíblia. Antes de nós entrarmos na nossa aula, eu gostaria de pedir que você, por favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você quiser, pode deixar também o seu comentário, será uma alegria poder te responder. Quero agradecer também a vocês, porque nós chegamos agora a 2.000 inscritos aqui no canal. Estou muito feliz, muito grata a cada um dos irmãos. É para a glória de Deus que este ministério tenha acontecido aqui. Então, fico muito agradecida de você estar aqui. Meu muito obrigado. Sei da responsabilidade, tenho pedido cada vez mais ao Senhor instrução da parte dele, é que só ele pode dar, e também buscado, feito a minha parte, para que eu possa trazer aulas aqui para os irmãos que sejam cada vez mais embasadas na palavra de Deus. Amém? Muito obrigada. Eu estou muito feliz com esta marca. Não imaginava que fôssemos atingi-la tão rápido, mas estou bastante feliz. Então vamos para a nossa aula, aproveitando. Já quero pedir a compreensão dos irmãos, porque eu estou com a voz muito debilitada. Eu tenho gravado as aulas sempre uma semana antes da publicação para conseguir subi-las na segunda-feira, mas nesta semana foi impossível, eu fiquei sem voz. Nós estamos aqui em Curitiba com uma temperatura oscilando bastante, nós saímos de 30 graus e fomos para 11 graus com bastante chuva, então eu acabei pegando uma inflamação de garganta e ficando sem voz e aí incapacitada de gravar. Hoje ainda estou me recuperando, mas já consigo falar melhor, provavelmente vou falar um pouquinho mais devagar, mas em nome de Jesus vai dar certo. Vamos então falar de Isaac e Rebeca? A nossa leitura bíblica está registrada em Gênesis, no capítulo 24, versículos 9 ao 20. A mensagem, que é o nosso versículo-chave, o versículo que embasa a nossa lição, ele está no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 4. Nos diz assim: vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. Foi uma ordem de Abraão para o seu servo. Os objetivos da nossa lição, então, eles começam com ensinar a história de Isaac e Rebeca para os nossos adolescentes. Segundo, destacar a necessidade de disposição e obediência no período da juventude. Terceiro, mostrar que Deus cuida de cada detalhe da vida dos seus filhos. Amém? Aqui na nossa introdução, vamos descobrir, vai nos falar sobre o fato de que a história de amor, bati a mão, de Isaac e Rebeca é uma das mais bonitas da Bíblia, e vai nos mostrar que Rebeca era uma jovem disposta e trabalhadora, e que ela aguardava o momento certo para encontrar o amor. Mas como eles se encontrariam se ela morava tão distante e eles sequer se conheciam? Bom, Deus guiou cada passo dessas famílias, a família de Abraão e a família de Rebeca, né, de Isaac e de Rebeca, para que eles se encontrassem e o casamento ocorresse. Então, há muitos ensinamentos neste episódio da Bíblia e é o que nós iremos descobrir na aula de hoje. Então, aqui na hora de aprender, nós temos uma esposa para Isaac, é o título do nosso primeiro tópico, e o primeiro subtópico vai nos falar sobre a sabedoria do pai Abraão. Abraão foi pai na velhice, como nós estudamos na aula passada. Aos 100 anos de idade, o Senhor concedeu a ele e à irmã Sara a dádiva de ter um filho, e este filho foi Isaac. Apesar de já velho, Abraão era um pai que se deixava dirigir pelo amor que ele sentia pelo seu filho, e ele era bastante cuidadoso com o que aconteceria na vida de Isaac. Abraão entendia a promessa que estava sobre a vida do seu filho, o filho que Deus havia lhe prometido desde quando ele tinha 75 anos de idade, e Abraão cuidou para que Isaac pudesse fazer uma boa escolha na hora de se casar. Então, um dia Abraão chamou o seu empregado mais velho, que tudo leva a crer na Bíblia que é Eliezer,
e fez com que ele jurasse que ele não deixaria que Isaac se casasse com uma mulher cananeia. Abraão estava preocupado, olhando ali para o lugar onde eles moravam, que seu filho tomasse uma mulher dentre as mulheres da região em que eles estavam. E Abraão não queria que Isaac se misturasse com os cananeus, que Isaac se misturasse com os idólatras. Ele queria que o seu filho tivesse um casamento com uma mulher que fosse da mesma família que eles, com uma pessoa que fosse mais conhecida e que pudesse ter a disposição de servir ao Senhor, que não fosse uma pessoa dentre as mulheres cananeias, né? Então ele vai pedir que Eliezer, ou Eleazar, depende da versão da Bíblia, né? Mas é Eliezer, vai pedir que ele vá até a terra de seus parentes, da família de Abraão, e busca uma esposa para ele dentro da parentela de Abraão. Então o empregado jura que fará isso, que não vai pegar nenhuma outra mulher no meio do caminho, porque nós precisamos pensar que nós estamos falando de um período muito antigo, faz muito tempo que isso aconteceu. Então era uma época em que as viagens eram muito longas, eram muito cansativas, exigiam muito fisicamente da pessoa e dos animais também, né, que estavam envolvidos nessa viagem. E Eliezer podia simplesmente encontrar uma outra pessoa pelo caminho e dizer, essa aqui. Então Abraão pede que ele jure que ele fará, que ele cumprirá o prometido, que ele irá até a casa de seus pais, da sua parentela, e encontrará ali uma esposa para Isaac. Então, este foi o primeiro ponto. Abraão queria que seu filho não se casasse com uma mulher cananeia. O segundo ponto, aqui no segundo subtópico, nós veremos a obediência do servo, a forma com que Eliezer assume a responsabilidade do que ele prometeu a Abraão e vai até a casa, né, da parentela de Abraão para encontrar então uma esposa para Isaac. Veja só, o servo partiu para a Mesopotâmia, para a terra de Naor, irmão de Abraão. Ele levou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes. Aquela missão ela era importantíssima. Abraão tinha convicção que Deus, por meio do seu anjo, iria à frente do seu servo naquela jornada. E o servo obedeceu a Abraão. Nesse episódio, nós podemos ver que a obediência é um fator indispensável para que o homem cumpra a sua parte no propósito divino. Mas talvez você questione a quem eu preciso obedecer. Aliás, você pode perguntar aos seus adolescentes, professor, a quem você deve obedecer? E a lição vai nos dizer a quem. Nós devemos, obediência. Bom, a Bíblia nos instrui que devemos obediência primeiramente a Deus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador. Nós devemos obediência também aos nossos pais, que são os nossos progenitores. Devemos obediência aos pastores, que são o anjo do Senhor, que o Senhor coloca, sobre a igreja para guiá-la. Também devemos obediência aos nossos superiores e respeito aos idosos. Então, existe uma hierarquia na sociedade. E os nossos adolescentes, por serem cristãos, precisam evidenciar a luz de Cristo por onde eles passam. E a obediência é um grande sinal. Ser obediente é uma enorme demonstração de que você obedece à hierarquia, que você entende a hierarquia da sociedade. Então, os nossos adolescentes precisam entender que a obediência ela é necessária, ainda mais quando você é adolescente e carece de informações e carece de instruções. Então, a nossa primeira obediência ela é a Deus, a segunda obediência é aos nossos pais. E é muito natural que na idade da adolescência aconteça alguns choques entre os adolescentes e os pais, principalmente por conta do conflito geracional, por conta da diferença de idade que existe entre os pais e os adolescentes e a diferença de mentalidade que acaba cercando este período, este tempo de diferença que há entre eles. Mas é necessário que os pais tenham sabedoria para conversar com seus filhos adolescentes e que os seus filhos adolescentes se disponibilizem para entender seus pais, para compreender que pai e mãe não são amiguinhos. Pai e mãe, eles receberam de Deus a instrução de educar seus filhos e de lançar a flecha, que são os filhos, para o alvo. E o alvo é Cristo. Então, é muito importante que os adolescentes entendam que os pais têm uma missão quando eles estão os educando. Não é apenas um papel que a sociedade colocou, é uma missão, é uma vocação que os pais recebem de Deus para educar os seus filhos. Então, assim como Isaac era um filho obediente, os nossos adolescentes precisam ser
ter Isaac como um exemplo de obediência, ter os jovens da Bíblia que se submeteram aos seus pais como um exemplo de obediência. A obediência é uma forma de honra, e através desta forma de honra, eles serão abençoados. Então, eles devem sim obediência aos seus superiores. Nós veremos agora, aqui no terceiro subtópico, a providência divina. Então, olha só. Quando Eliezer, né, chegou ao local, à beira de um poço, onde as moças paravam para tirar água, o servo dirigiu sua voz a Deus e orou. Eu acho esse episódio da Bíblia tão bonito, porque Eliezer, né, ele não era naturalmente, não era ele que tinha tido ali um encontro com Deus, então ele não era naturalmente temente a Deus. Ele passou a temer ao Senhor. E aqui nós vemos o exemplo de obediência desse servo, de cumprir com a palavra que ele tinha dado a Abraão, seu senhor, que ele pede a Deus, ele clama pela direção do Senhor, porque agora que ele superou a primeira etapa, a etapa da viagem, de chegar até o destino, são muitas moças diante do poço. Então ele pede ao Senhor uma direção para que ele possa encontrar a esposa para o filho de seu senhor. Veja como nós precisamos aprender com o exemplo de Eliezer, de que nós sempre temos que pedir direção ao Senhor, clamar por direção. A conversa que ele tem com Deus, alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, acreditam que ele provavelmente não tivesse muito tempo, né, uma experiência mais profunda com o Senhor, muito tempo de fé, porque parece que, que ele está fazendo ali um jogo, uma espécie de braganha com o Senhor. Só que o que me chama a atenção é o lado em que ele se volta os seus olhos para Deus, em que ele volta a sua atenção para cima e clama ao Senhor por uma direção, pela busca, né, ele busca a resposta do Senhor. Me chama muita atenção porque nós vivemos dias onde o ser humano tem cada vez mais sido convidado a fazer escolhas, a tomar decisões pela sua própria inteligência. Tem sido convidado a escolher pela força do seu braço, por aquilo que os seus olhos enxergam. Mas nós sabemos que quando nós somos cristãos, quem nos dirige, quem nos guia é o Senhor Jesus. Então, nada mais natural do que nós, quando estivermos diante da tomada de uma decisão, quando estivermos diante de uma escolha, voltarmos os nossos olhos para o Senhor e pedirmos a Ele a confirmação, a direção, literalmente pedir a Ele instrução do que fazer. Nós precisamos aprender a ser detalhistas, né? A detalhar o que nós queremos de Deus. Então é esperado de um relacionamento entre Deus e a humanidade que nós possamos pedir. É claro que nós temos que estar abertos às surpresas de Deus e abertos à vontade dele, que pode ser a que nós estamos pedindo ou não. Mas é muito natural que nós possamos pedir. E o exemplo de Eliezer nos mostra que a primeira coisa que nós fazemos diante da tomada de uma decisão, diante de uma escolha, é clamar ao Senhor. Porque só Ele pode nos guiar de maneira correta para o centro da sua vontade. Amém? Então ele pede um sinal a Deus. Que se a moça a quem ele pedisse água dissesse, beba e eu vou dar água também para os seus camelos, esta seria a confirmação da resposta de Deus. Então nós vemos que quando ele terminou de orar, chegou ao poço uma linda donzela. Ela era filha de Naor, irmão de Abraão e de Milca, mas o servo de Abraão ainda não sabia disso. Então, Rebeca, que era o nome dessa moça, vê que o servo pediu água a ela e ela faz exatamente o que o servo de Abraão tinha pedido ao Senhor. Enquanto Eliezer toma água, ela dá água aos camelos dele. Então, nós vemos que o servo tinha acabado de pedir e o Senhor já tinha lhe respondido. Nem sempre as nossas orações serão atendidas de forma tão rápida como aconteceu com Eliezer, mas assim, o mesmo Deus que respondeu a Eliezer também pode nos responder, amém? É muito importante que os nossos adolescentes saibam que eles servem a um Deus a quem eles podem pedir, que eles servem a um Deus que cuida de cada um dos detalhes da nossa vida. Não é apenas um Senhor
que nos pede que façamos as coisas de acordo com a vontade dele. Ele é um Senhor que nos atende. É um Senhor que cuida de nós. É um Senhor que tem atenção para os mínimos detalhes da nossa vida. Quando eu digo mínimos, é porque, por mais que para a nossa vida seja algo tão importante, o nosso Senhor é o Criador do universo. Se nós pararmos para pensar de forma bastante racional, poxa, Deus tem tanta coisa para fazer, né? Parece que, será que eu vou incomodar o Senhor? Veja que não. O nosso Deus está pronto para nos atender. Ele está literalmente esperando que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E um relacionamento implica em esta proximidade de ouvir, responder sim ou responder não, ou responder espere. Mas veja que os nossos adolescentes podem ser inspirados por nós, ensinados por nós, professores, de que desde muito cedo eles podem desenvolver um relacionamento com o Senhor e ter certeza de que a resposta virá. Mesmo que não seja que você esteja esperando, o Senhor sempre nos atende. Amém? Aleluias! Segundo tópico, né? Rebeca, um exemplo de disposição. Eu gosto muito da história de Rebeca, porque veja que ela era uma jovem ocupada. Rebeca poderia ser uma moça que estivesse em casa sem fazer nada, porque ela era de uma família de posse, de uma família que tinha condições. Mas nós vemos Rebeca fazendo o quê? Trabalhando. Ela era uma jovem disposta, prestativa. Aqui fica claro no texto que ela era uma pessoa animada, que ela era uma pessoa que não dotada de preguiça, que não cedia aquele mais corpo mole, minha mãe falava corpo mole. Diante da necessidade de dar água aos camelos do servo, daquele viajante que estava passando por ali, que ela não sabia que tinha vindo em busca dela, ela se dispõe, ela se prontifica, ela se coloca como na atitude de uma serva, de alguém que eu vou servir água aos seus camelos. E veja que nós iremos entender agora que servir água para camelos era algo muito pesado. Nós já chegaremos neste ponto. Então veja só. O encontro do empregado de Abraão com Rebeca se deu junto ao poço. Nele as moças da cidade iam tirar água. Então nós entendemos aqui que tinham muitas moças naquele poço tirando água, porque era um costume, era uma tradição local que as donzelas, as moças, fossem buscar água. Então, o local estava fora da cidade, então exigia algum tempo de caminhada carregando um pote, né? Ou, como que fala? Um vaso de barro, né? Sobre a cabeça. Então, as moças caminhavam até o poço com este pote ou este vaso de barro vazio e elas retornavam com ele cheio de água. Então, veja que a caminhada para ir era um pouco mais leve do que a volta, né? A volta era ainda mais difícil. Rebeca é um exemplo de uma jovem que, com esforço pessoal, cumpria a sua responsabilidade com a família. Aqui é um ponto importante porque quantos adolescentes não querem fazer a sua parte na casa, né? O que lhe é devido ali, vamos arrumar a cama, dobrar a roupa, arrumar o quarto, lavar uma louça, guardar uma louça, dobrar as roupas da família, passar as roupas. Veja que cada vez mais os adolescentes são mais convidados, mais tentados a estarem tempo todo nas redes sociais, assistindo, né, nas plataformas de streaming. Existem muitos convites a nós no dia de hoje, mas o convite ao serviço, ele permanece. Por mais que o celular seja mais atrativo, por mais que as redes sociais, os amigos, as conversas nos chamem mais os nossos adolescentes, eles devem estar sempre dispostos a servir em sua família. De que forma eles podem servir? Na casa deles. É importante, professor, que nós possamos falar isso. Às vezes, os nossos adolescentes precisam só de uma vez que a gente fala, parece que aquilo já entra ali e já faz mais sentido. Porque às vezes só os pais falando, fica aquela coisa de ai, meu pai, minha mãe, ai, que chatos. Mas quando nós falamos, às vezes os nossos adolescentes nos têm em alta conta, né? Até por não estarmos todos os dias com eles, é importante que nós mostremos a eles de que nós somos convidados ao serviço, de que quando nós estamos trabalhando, o Senhor está agindo. O Senhor, ele não traz, ele não beneficia, ele não presenteia jovens e adolescentes preguiçosos, porque a preguiça não vem de Deus. Então nós precisamos sim estar sempre trabalhando, estar sempre servindo, dispostos de forma prestativa. Diga aos seus adolescentes
de que é esperado que na juventude, na adolescência, eles sejam ainda mais dispostos, tenham ainda mais disposição, visto que a responsabilidade que está sobre eles neste momento é menor do que a que está sobre uma pessoa adulta. Continuando. Como nos fala o final aqui do parágrafo, nós devemos ser filhos sábios e obedientes, que agem com responsabilidade diante das tarefas delegadas pelos pais. Segundo subtópico, a disposição para servir. À beira do poço, Rebeca mostrou-se pronta para tirar água, dar ao servo de Abraão e também aos animais dele. Como nós lemos aqui, ele partiu com 10 camelos. Então eram 10 camelos para que Rebeca desse água. Não era um camelinho só não, viu, irmãos? Eram 10. Veja que quando ela notou a necessidade, ela se dispôs a ajudar. E olha o detalhe que a lição nos traz. Um camelo é capaz de beber até 100 litros de água. Você não ouviu errado. 100 litros de água. O servo tinha 10 camelos. Então Rebeca o ajudou de forma voluntária, sabendo que ela precisaria pegar muitos potes, baldes de água para servir aqueles camelos. Olha o tamanho da disposição dela. Ela não se mostrou apenas disposta a fazer uma atividade pequena. Ela estava diante de uma atividade que exigiria dela da força física. E após encerrar aquela atividade, ela ainda precisaria retornar para sua casa levando água. Então, realmente, Rebeca era uma moça disposta. Realmente, ela estava ali pronta para ajudar, para auxiliar. Que exemplo de moça, não é mesmo? Provavelmente a Rebeca, que era uma adolescente, né, idade para os dias de hoje, entre 16 e 17 anos, ainda uma adolescente, tão disposta. O serviço é uma característica fundamental da vida cristã. Nós sabemos que nós, igreja, que temos a Cristo como nosso Salvador, que fomos salvos por Ele, que Jesus sempre nos convida a servir porque Ele veio para servir. Porque ele foi o primeiro exemplo de serviço. Então nós não podemos fazer, como dizia minha mãe, corpo mole diante das atividades. A vida cristã é caracterizada por uma vida entregue ao serviço. Nós estamos sempre servindo, irmãos. Vale a pena mencionar aos nossos adolescentes que a vida é uma vida entregue ao serviço. Nós servimos na infância, servimos na adolescência, serviremos na juventude, na vida adulta. O casamento é um convite diário ao serviço, a maternidade e a paternidade, então, é uma entrega constante ao serviço. A própria vida com Deus, a vida na igreja, a vida que nós levamos evangelizando as pessoas, dando um bom testemunho, né? Ela é uma vida de serviço. Nós sempre somos convidados a servir. É por isso que nós não devemos nos deixar levar pela preguiça e não podemos ser tão entretidos pela quantidade de entretenimento, né, que existe nos nossos dias, porque nós temos um convite ao serviço que ele vai além do que a vida de hoje, do que a vida que nós levamos hoje está acostumada a fazer. Nós servimos muito pouco nos dias de hoje. É necessário servir mais. O reino de Deus conta com pessoas dispostas a servir. Amém? Terceiro subtópico. Jovens sois fortes. Rebeca mostrou disposição física e mental para servir. Ela tinha um entendimento correto sobre como se portar diante da necessidade de sua casa e também das necessidades de outras pessoas. Ou seja, a Rebeca era uma jovem atenta às necessidades que se apresentavam diante dela. Ela não era uma pessoa que fugia de serviço não, viu, irmãos? Não era aquela pessoa que fazia, tem um serviço aqui, eu vou passar pelo outro lado. Não, não. Rebeca era uma pessoa que ia em direção ao serviço e que se mostrava pronta para cumpri-lo. A força é uma característica da juventude. A Bíblia nos chama, né, os jovens de fortes. Diz que a força é intrínseca à juventude. Então essa força e vigor devem existir, devem acontecer na vida dos nossos adolescentes para que eles possam vencer o mal. Eles precisam vencer o mal com força. O apóstolo João escreveu sobre isso. Olha o que ele nos diz lá em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 14. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes, a mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Amém, aleluias! Que os nossos adolescentes possam ser dispostos ao serviço do reino. Amém? Eles precisam entender que o reino de Deus é feito
de pessoas que se disponibilizam a servir. Todo tipo de serviço que nós fazemos na igreja, ele é um serviço. Às vezes nós queremos ser das pessoas que servem lá no púlpito, para que todos vejam, mas o serviço de evangelização, ele também contribui para o reino. O serviço de lavar louça na cozinha da igreja também contribui para o reino. O serviço de vir orar no culto de oração, de interceder, de levantar de madrugada para orar pela sua igreja, também contribui para o reino. Então, na igreja, nós somos chamados a servir em diversas áreas, em diversas frentes de trabalho. Resta a nós entendermos que todas elas glorificam ao nome de Deus e que o Senhor nos chamou, cada um de nós, de forma específica, para uma forma de trabalho. Mas na adolescência, nós precisamos fazer quase todos eles, para que nós possamos entender onde está o nosso chamado. Então, os adolescentes são ainda mais convidados para servir e eles têm ainda mais força, justamente porque eles estão numa faixa etária em que ainda não entendem muito bem qual é o chamado. Então, é preciso servir em todas as frentes da igreja, né, onde estiver precisando de mão de obra, auxilie. Ensine, professor, aos seus adolescentes de que eles devem se dispor para cada um dos departamentos, para que eles possam entender onde o Senhor deseja usá-los. Terceiro subtópico não. Terceiro tópico, me perdoem. O casamento de Isaac e Rebeca. Casamento. Falar de casamento é coisa boa, né? Os nossos jovens amam falar de casamento. Nossos adolescentes ainda estão numa fase em que o casamento fará parte no futuro da vida deles. Ainda não. Adolescência é um período que deve ser vivido da melhor forma possível, sem namoro. Porque nós sabemos, nós já falamos no trimestre passado, de quanto o namoro ele é uma preparação para o casamento, e nós sabemos que o namoro entre pessoas cristãs não deve se estender por anos, porque isso geralmente trará a eles maiores tentações. E não é uma fase onde eles estão muito resistentes às tentações, não é mesmo? Eles ainda não estão muito preparados, não têm muita capacidade física, inclusive, e mental, para resistir às tentações sexuais, as tentações que um namoro traz. As tentações, por exemplo, e também eles têm uma falta de preparo psicológica para lidar na adolescência, né, com um namoro. O adolescente está se descobrindo, está se entendendo. Aí no namoro ele precisa se descobrir e se entender junto com outra pessoa. Aquilo fica meio misturado, e aí namoro de adolescente envolve muito ciúme. Irmãos, nossos adolescentes devem ser aconselhados a não namorar. Deixa para namorar lá na juventude, deixa para namorar depois que ele estiver mais entendido dele mesmo, sabe? Depois que já tiver entendido qual é o temperamento, qual é a personalidade, qual a sua vocação secular e ministerial, de que, né, se já tiver uma fonte de renda, um trabalho. Existem tantas coisas que o adolescente precisa estabelecer antes de se envolver de forma emocional com alguém. Então, o casamento é algo que eles devem desejar com certeza, mas entender que é um desejo a longo prazo. O casamento não foi feito para os adolescentes, o casamento é para as pessoas adultas, porque nós sabemos que envolve uma aliança eterna diante de Deus. Então, olha só, o encontro esperado de Isaac e Rebeca. Depois do encontro no poço, das declarações de Eliezer, Rebeca voltou para sua casa, contou tudo a seus pais, e a família de Rebeca recebeu o servo, e eles deixaram que Rebeca escolhesse se ela queria seguir ao servo ou não, porque uma das promessas que Eliezer tinha feito a Abraão é que a moça teria que vir morar juntamente com eles na terra de Abraão, em Canaã, porque o Senhor já tinha dito a Abraão que aquela terra seria de seus descendentes. Então, Abraão tinha entendimento do Senhor para que Isaac não tivesse que se mudar. Se alguém tivesse que se mudar, seria a moça, porque aquela terra era a terra que Deus tinha prometido para a descendência de Abraão, que incluía Isaac. Então, Rebeca aceita e ela segue Eliezer até a terra de Isaac. Veja só que, quando eles chegaram nas terras de Abraão, Isaac e Rebeca se encontraram e celebraram o casamento. E é muito bonito. Deixa eu achar aqui. Gênesis 24, capítulo 62. Quer ver, ó? Rebeca levantou os olhos. Aqui. Ora, capítulo
24, versículo 62. Olha o que nos diz esse texto tão bonito da Bíblia. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laaroi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe Rebeca, para a tenda de sua mãe Sara, e tomou Rebeca, e ela foi-lhe por mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então aqui nós entendemos que, olha como é bonito a espera em Deus. Olha como o Senhor cuida dos detalhes da nossa vida, como o casamento. Quantos adolescentes e jovens não ficam preocupados com o casamento, pensando, poxa, parece que o Senhor não chega à pessoa certa, parece que o Senhor não está preocupado com o meu casamento. O Senhor está, o Senhor tem um momento certo, Ele tem uma pessoa preparada para nós. É claro que a escolha é nossa. O Senhor nos deu condição mental, psicológica, raciocínio, para que nós possamos fazer uma boa escolha. Mas a direção, ela vem do Senhor. Segundo subtópico, esperando em Deus. Quando menino, Isaque viveu dias de dificuldade. Nós sabemos que Isaque aprendeu a confiar em Deus, principalmente pelo episódio em que ele quase tornou-se um cordeiro a ser sacrificado para o Senhor. E na juventude, ele e seu pai foram colocados à prova por Deus. Tais experiências certamente ensinaram Isaque a confiar em Deus, a depender do Senhor, assim como seu pai confiava. Então Isaque só se casou aos 40 anos de idade. Não há notícias de que o filho de Abraão tenha se envolvido com outras mulheres, porque ele esperava em Deus, ele esperava o tempo certo e a pessoa certa para o matrimônio. Mais tarde, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensinou aos coríntios que o cristão nunca deve se unir debaixo de um compromisso com um ímpio. O casamento está dentro deste ensinamento. A exemplo de Isaque, o jovem cristão só deve se casar sob orientação divina no tempo de Deus. Nós entendemos deste episódio entre Isaque e Rebeca, que o Senhor deseja que nós possamos se unir com pessoas da mesma parentela. E aqui parentela é cristianismo. Nós, cristãos, precisamos nos casar com pessoas que também são cristãs. O casamento de pessoas cristãs entre um cristão e um ímpio provavelmente não será bem sucedido, porque como andarão juntos, se não estiverem de acordo? O cristianismo é muito diferente o cristão, ele é muito diferente de um mundano. Então é muito importante que os nossos adolescentes entendam que a união de casamento, o próprio namoro entre um ímpio e um cristão, ela não é bem vista diante dos olhos de Deus. O Senhor não deseja que nós nos coloquemos debaixo de jugo desigual. O Senhor deseja que nós possamos nos unir a pessoas que compartilhem da mesma fé e do mesmo amor pelo Senhor Jesus. Então, nossos adolescentes não devem nem cogitar a ideia de se relacionar com pessoas ímpias, justamente porque nós estamos falando de uma união para a vida. Então, a chance de que o cristão consiga trazer o ímpio para a casa do Senhor, ela é remota. E mesmo que aconteça, haverá muito sofrimento. Então, o casamento é uma escolha para a vida, que deve ser uma escolha para que você possa ser feliz, para que vocês possam servir ao Senhor juntos. Eu sou casada, graças ao bom Deus, com o meu esposo também é cristão, nós crescemos juntos na mesma congregação, professamos a mesma fé. Irmãos, é tão bom servir ao Senhor juntos. Os irmãos que são casados me entendem, não é mesmo? Então eu imagino que a tristeza e o peso que não seja para aqueles irmãos que são casados com pessoas que não vêm para a casa do Senhor. Deve ser muito triste você se preparando para vir para a casa do Senhor e a pessoa se preparando para ir para lugares onde o Senhor não estará. E quando os filhos vierem, a dificuldade só aumentará. Então os nossos adolescentes precisam entender desde a adolescência que o relacionamento entre um ímpio e um cristão
não é bem-vindo e não é bem visto aos olhos divinos. Aqui nós temos no terceiro subtópico a oração pela cura. O lindo casal, Isaac e Rebeca, enfrentou dificuldades. Eles também não podiam ter filhos, pois Rebeca era estéril. Contudo, Isaac buscou a Deus em oração, até que o Senhor o atendeu e curou a sua esposa. Eu acho tão bonito que Abraão, o pai de Isaac, e Jacó, o filho, um dos filhos de Isaac, diante da esterilidade de suas esposas, tomaram uma decisão diferente da decisão de Isaac. Abraão, diante da esterilidade de sua esposa, os dois juntos, não foram orar e não foram pedir ao Senhor pela cura. Eles adotaram o costume da época, como falamos na aula passada, e Abraão tomou uma serva para si e teve um filho com ela. Quando aconteceu a mesma coisa com Jacó, Raquel era estéril, não podia lhe dar filhos. Quando Raquel chora ao seu esposo, dá-me filhos, senão morro, Jacó vai dizer a ela que ele não é Deus, para que ele possa abrir a madre dela. Então ele aceita tomar a serva dela como esposa e ter filhos dela. Veja que esta não é a vontade de Deus para o casamento. Nós sabemos que eram costumes locais, mas o Senhor não era a vontade dele. O Senhor não aprovava este costume local. Então, Isaac se porta diferente do seu pai e do seu filho. Isaac vai orar ao Senhor para que ele, que tinha prometido ao seu pai uma descendência numerosa, pudesse curar a sua esposa. Que atitude bonita! Que atitude cristã! Que nós possamos aprender com Isaac. Ele se casou aos 40 anos de idade e só foi ser pai dos gêmeos aos 60. Então ele e Rebeca tiveram um período de 20 anos de espera, até que a promessa se realizasse na vida deles, até que o Senhor curasse Rebeca. Mas neste período, nós sabemos que eles foram um casal apaixonado, um casal que desfrutaram da convivência entre eles e que esperaram que no tempo certo o Senhor pudesse curar a Rebeca. E o Senhor a curou e deu a ela 2 filhos. Deu a ela gêmeos, Esaú e Jacó. Então o Senhor sempre nos atende, mas a nossa posição diante da dificuldade, diante do momento que não era esperado, ela diz muito. A nossa postura, quando as coisas não vão bem, elas falam muito alto. Então, quando aquilo que nós planejamos não está indo de acordo com o que nós planejamos, nós devemos ter uma postura de quem se dobra diante do Senhor e pede direção a Ele. Nós não somos capazes de curar uma esterilidade, mas o Deus que nós servimos é. Nós não temos poder de realizar curas, milagres, maravilhas, mas nós servimos a um Deus que realiza curas, milagres e maravilhas. Amém? Então, que os nossos adolescentes possam ser ensinados que o Senhor atende aos nossos pedidos. Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Então, nós precisamos sim aprender a pedir e também aprender a receber a resposta de Deus, porque ela pode ser aquilo que nós não esperávamos. Amém? Professor, aqui na conclusão nós vamos entender que Deus guiou os passos do servo de Abraão para encontrar uma esposa a Isaac. Deus guiou, Deus guia, Deus faz, Deus é maravilhoso. Nós precisamos aprender a deixar que o Senhor comande a nossa vida. Nós precisamos mostrar aos nossos adolescentes que eles que estão naquela fase de sonhar, de fazer planos, é muito importante fazer planos, é muito importante sonhar, mas mais importante ainda é consagrar ao Senhor todos os nossos sonhos, todos os nossos planos e deixar que Ele dirija os nossos passos, porque a vontade do Senhor, ela é sempre boa, é perfeita e é agradável. Amém? Deus abençoe, professor, que o Senhor te use nesta aula, que Ele coloque as palavras certas na sua boca e que você possa ter uma aula dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.